Acho que posso falar? Posso, né? Perfeito. Gente, boa noite. Eu não, como que é o nome da pessoa que falou? Desculpa. Alguém digita aqui para mim. Mas muito obrigado pela apresentação. Acredito que apresentou super bem. Eu acho que esse espaço aqui vai ser incrível, né? Para aprendizagem, tanto para vocês quanto para mim. Quero agradecer ao Walter também por ter me convidado. Acho que sempre uma honra estar conversando aí com jovens, adolescentes, né, sobre temas tão importantes que diz respeito à nossa existência dentro desse espaço chamado planeta Terra, dentro desse sistema que todo dia aí tem coisas boas e ruins que nos influenciam dentro da nossa existência, né, em interação com esse espaço aí, né, que nós dividimos aqui. Enfim, e aí hoje o Walter, ele me convidou para poder falar um pouquinho sobre minha atuação, né? Ele, dentro daquele flyer, foi bem explicativo, quais são as minhas funções, e eu vou fazer essa apresentação durante nosso encontro de hoje, né? Não sei bem se é uma aula, se é um bate-papo. Eu gostaria muito que né, todo mundo acha que pode compartilhar aqui e aprender um com o outro, quero aprender muito com vocês também, mas eu gostaria de fazer um bate-papo, né? E na medida que for possível, e se vocês tiverem dúvidas ou quiser compartilhar de experiências, ou se você se identificou com alguma coisa que eu falei, de abrir o microfone, de falar, acho que o Walter pode ir mediando isso, né, pelo chat ali, não sei se aqui tem aquela ferramenta de levantar a mãozinha, acho que não. Mas, enfim, esse espaço é nosso e eu quero que ele seja o mais participativo possível, tá? Eu vou compartilhar uma apresentação que eu fiz, e aí eu tô com um rascunho aqui, por quê? Se deixar eu falar, a gente tem até 11 horas da noite, né, o Walter disse. Então, acho que dá para a gente fazer bastante coisa, mas eu fiz um rascunhozinho aqui, nossa, que palavra feia, né? Um rascunho para a gente conseguir controlar o tempo. Como que eu faço para apresentar aqui, meu Deus? Uma tela, uma janela. Não, não é uma janela, é a tela. A tela inteira, ok. Compartilhar. Compartilhar. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Sim. Essa apresentação aqui vocês estão vendo? Sim. Nossa, o ruim é que eu não consigo enxergar vocês, né? Tudo bem. Bom, gente, então a ideia é a gente falar, quando o Walter me provocou para trazer um pouquinho sobre o que eu faço, né, e dividir algumas experiências com vocês, eu pensei acho que uma frase aí que define toda a minha trajetória, que não é muita coisa, né, mas as minhas experiências se definem aí, se iniciaram a partir do momento que eu consegui enxergar a importância da participação e da ocupação, né, da ocupação de espaços que são nossos por direito, né, e aí eu trouxe essa primeira imagem aí de Nelson Mandela, quando a gente olha para Nelson Mandela, acho que a gente tem muita coisa que aprender sobre participação e, sobretudo, sobre estratégias de participação, né? Ele é um cara, acho que todo mundo aqui tem até relação com o grupo, né? Acredito que é uma homenagem para ele, né? Que leva o nome dele. Então, a gente conhece as estratégias políticas de Mandela que fez com que ele mudasse o cenário ali da África do Sul, né? Então, eu iniciei com uma imagem dele, né? Acho que dialoga aí com o grupo e com o que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí, o que acontece? Quando eu vou falar de participação, e aí eu trago aqui Paulo Freire, eu sou um pouco narcisista e trouxe aí uma foto de quando eu era criança, e isso daí na minha boca, a única foto que eu tenho da época de escola é essa, né? Do ensino fundamental, e meu irmão fez um desenho de bigode, né? Enfim, mas tá aí. E aí eu falo de participação e isso me leva diretamente para o ensino fundamental, que foi o espaço onde eu, assim, transformou a minha vida de fato, né? E aonde a participação trouxe um impacto que traz resultados até hoje, assim, para minha vida, né?
E aí eu iniciei, obviamente, com Paulo Freire, que eu tenho uma paixão por esse cara, é um cara que foi totalmente à frente do tempo, né? As coisas que ele fala são totalmente atuais, mas infelizmente ainda a gente está muito longe de realizar muita coisa, né, dos ensinamentos de Paulo Freire. E ele traz uma fala muito importante, assim, que a participação enquanto exercício de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, enquanto direito de cidadania, se acha na relação direta necessária com a prática educativa progressista, né? E aí, quando ele traz essa relação da educação com a relação, ele tá com a relação à cidadania, ele está falando um pouquinho aí desse processo de democratização da sociedade mesmo, né? A participação impactando dentro desse processo de democratização da sociedade. Se a gente olhar um pouquinho aí para nosso contexto histórico, né? O Brasil que não soube resolver aí muitos de seus problemas, né? A gente preferiu fingir que está tudo certo. Quando a gente olha aí para a ditadura militar, a gente enxerga ali um grande movimento a favor da participação, né? Ali por cerca de 1970, mais ou menos, a galera pedindo para participar porque viu que todos os seus direitos estavam sendo, assim, violados, né? E aí, quando ele fala de participação, não é somente de ser representado por alguém, mas de fazer parte da história, né? Da gente existir, né, dentro desse lugar. Então, a participação, ela está ligada diretamente à existência humana, né? Então, como que a gente faz isso a partir desse lugar que é nosso, né? E aí eu trouxe para falar, para introduzir aqui nosso diálogo, para não falar, né, que de algo bonitinho que eu inventei ou que eu achei que fosse interessante trazer para vocês, a participação ela não é uma coisa do além, né? Ela é garantida na nossa legislação, né? Então, eu peguei aqui um recorte para a faixa etária mais ou menos das pessoas que estão aqui dentro desse grupo. Então, primeiro, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz no seu artigo 16 que a criança e o adolescente têm direito a. Aí, entre várias coisas, o inciso segundo fala que é opinião e expressão. O inciso quinto, a participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. E o inciso sexto, participar da vida política na forma da lei. E aí, para um outro recorte da faixa etária aqui da galera, vamos falar sobre o artigo 4 do Estatuto da Juventude, que fala que o jovem tem direito à participação social e política, e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. Então, não é uma coisa do além, é uma coisa prevista em lei, que nós temos direito, mas que intencionalmente essas informações não chegam para nós, e aí eu falo sociedade, né? Quando nós não participamos, não somos representados, não nos identificamos com as decisões políticas, não nos identificamos com o que está acontecendo no mundo, enfim. Por quê? Porque nós simplesmente não participamos, porque não sabemos? Então, sim, né? Porque as informações não chegam. E quando chegam, ela é com coisas tão difíceis de entender que a gente desiste no meio do caminho de participar, né? Mas aí, iniciando uma apresentação de quem eu sou, para falar um pouquinho das minhas experiências, né? Eu quero falar do meu lugar de fala, né? E aí eu trouxe mais uma imagem aí de época de escola, de educação. Eu sou morador da Zona Leste, um jovem negro, né? Morava ali na Zona Leste, no Jardim Robru. Acho que muita gente mora aí perto, né? Jardim Robru, que morei em favela, ali na Parada 15 de Novembro, quando tinha a estação de trem, que as pessoas surfavam ali na estação de trem, que o trem matava um monte de gente por semana ali naquele lugar, né? E filho de mãe, assim, que suou, né? Que saiu da favela, suou, ganhou a casa própria a partir de projetos de governo, né? Gente, vocês vão me falando se vocês estão me ouvindo, porque eu estou vendo só a apresentação, tá? Vão me dando toque aí para eu ouvir no microfone, qualquer colaboração, só abre o microfone, tá? E aí, filho de mãe que conseguiu casa em programas de sociais, né? O famoso mutirão, né? Minha mãe, de fato, ajudou a construir os prédios, né? Os famosos prédios daquela época. E aí, o que acontece? De onde eu vim, né? Então, eu vim desse lugar. Assim, eu acho que grande parte da população brasileira vem. E aí, quando eu falo da escola,
Eu estou falando desse lugar que me incentivou, que me salvou, né, e me ajudou a ampliar minhas possibilidades de vida. Então, essa escola, ela me mostrou que sim, era possível eu estar em espaços importantes, né, nesse lugar tinha pessoas apaixonadas, imagino que era uma escola de latinha, na zona leste de São Paulo, sem recursos nenhum, na época de Celso Pitta, sabe, que ele construiu um monte de escola de lata, foi bem naquela época ali, mas tinham professores comprometidos com a educação, tinha professores comprometidos com a formação cidadã, vários projetos educativos, tinham projetos que a gente chamava de Educom.rádio, que hoje ainda existe, mas eu acho que é Jovem Imprensa na Prefeitura de São Paulo. Tinha o Orçamento Participativo Criança, tinha o Você Apita, que era um projeto da Secretaria de Educação, junto com o Projeto Vida, que falava sobre segurança no trânsito, e eram projetos assim, que eram transversais, estavam na matemática, estavam no português, estavam na geografia, eles transitavam por tudo isso, né, era bem integral, integrado. E aí tinha o projeto de sexualidade, enfim, mas o mais importante desse espaço e que me fez identificar os meus direitos como cidadão foi, por exemplo, a questão do projeto OP Criança, que era o Orçamento Participativo Criança. E aí, qual era a ideia desse projeto? Era inserir as crianças dentro dos orçamentos do seu bairro, né? E aí, dentro desse espaço, assim, esses projetos, todos eles olhando aí para a cultura, para a política, para meio ambiente, né? Para todo as esferas do ser humano, assim, né? E aí, dentro desse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer a questão de ECA, conhecer direitos a Constituição, né? Parte da Constituição, a Constituição é bem pesada, né? Mas a gente conhecia parte dessa Constituição, pelo menos aquilo que era ligado à criança e ao adolescente. Dentro desse espaço, eu pude participar de decisões do que iria ou não ser construído dentro do nosso bairro, enfim. Então, foi um espaço de intensa importância para a minha vida, né? Onde eu pude exercer ali, desde criança, a questão do exercício da cidadania de fato, né? Tanto que eu fui, na época, existia uma eleição, e eu fui eleito dentro da escola como delegado, e aí tinha outro núcleo de delegados que ia representar o bairro, e aí a comunidade se envolveu, participou, e eu recebi 600 votos, e naquela época eu já achava que eu ia ser político, né? Inclusive, naquela época, meu sonho era ser político, mas aí esse sonho foi assim, aos poucos se acabando, né? Conforme o tempo. E aí, o que acontece, gente? Eu falo dessa escola de uma educação libertadora, né? E quando eu falo que ela mudou minha vida, eu digo que fui, por exemplo, o primeiro a terminar o ensino médio na minha família. E aí, olhando assim para minha família e para o núcleo externo da minha família, da minha família primeiro grau. Então, olhando para tio, para primos, tal. Minha avó teve 22 filhos, meus tios tiveram vários filhos, todos assim numa condição horrível, né? De alta vulnerabilidade, primos com acesso à questão das drogas, da violência, enfim, todo esse cenário constituía ali o meu ambiente. Então, o que eu tinha pré-desenhado para minha vida era aquilo. Aquilo eu já sabia que eu poderia ser, né? Mas a escola foi esse lugar de educação libertadora que me ajudou a ampliar minhas possibilidades de vida, assim, né? E aí fui o primeiro a terminar o ensino médio, fui o primeiro a acessar a universidade, fui o primeiro a ter experiências fora do país e continuo sendo, infelizmente, o primeiro de muitas coisas dentro desse ambiente da minha família, né? Então, a participação me ajudou a conhecer quais eram os meus direitos, né? E a partir daí eu entendi, né, que eu podia fazer, que eu posso fazer muita coisa, que eu posso estar dentro de espaços, né? Diria Barack Obama, yes, I can, né? We can. Então, a escola me ampliou esse lugar, assim, me deu a oportunidade de estar em lugares que eu jamais imaginaria, que a minha família jamais imaginaria, que a minha comunidade jamais imaginaria, em lugares que esse sistema aí, que infelizmente violenta a juventude negra dentro de periferia, jamais queria que eu estivesse, certo? E aí o que acontece? Sonhei com a universidade, sonhei em estar em espaços de decisão políticas, sonhei em acessar lugares onde
de fato, eu não sou bem-vindo até hoje, assim, né? Eu chego em alguns lugares e ainda, infelizmente, eu sinto um incômodo da minha presença dentro desses espaços, né? E tudo isso eu comecei a sonhar com esses espaços e a desejar estar dentro desses espaços por uma realização pessoal, mas, sobretudo, como um ato político, né? Como experiência também profissional, mas, sobretudo, como um ato político. Eu quero estar aqui, né? Nesse lugar. E aí é muito difícil, você passa por várias situações, você tem que se adaptar a várias situações, mas eu quero estar dentro desse espaço. Walter, vai me sinalizando aí, tá tudo bem? Alguém... Ok. Ok. E aí, o que acontece, né? Quando eu vou falar dali da minha experiência, eu inicio falando aí também que, enfim, a educação, esse lugar de participar e de ocupar espaço me levou para alguns projetos, né? E para alguns lugares. Então, eu sou embaixador da juventude pela ONU. Esse é um projeto que anualmente eles lançam, não anualmente, assim, sempre quando eles chamam de revisão, né? Sempre quando é esse processo de revisão, eles abrem editais para todo o Brasil, inclusive foi em São Paulo, a última edição foi esse ano, está acontecendo, e eles abrem espaço para jovens que trabalham ou que desenvolvem atividades de impacto social para participarem desse edital e se tornar, e passar por um processo de formação e se tornar embaixador da juventude. E qual é a ideia desse programa? Trabalhar com indicadores, né, e desenvolver projeto, criar redes de jovens que desenvolvem projetos e indicadores que impactem diretamente ali para a concretização da agenda de 2030, né, tendo em vista ali as ODS. Então, eu trouxe aí uma imagem aí da minha edição. Eu tive a sorte de fazer a edição lá em Salvador, então me reconheci em várias histórias ali, né? Então, esses são os embaixadores da juventude da minha edição. E aí, o que acontece, gente? Eu tive várias experiências, assim, com a questão de... Tenho, né, o meu trabalho... Eu sou jornalista de formação, né? Sou jornalista, sou designer e sou pedagogo, né? Então, eu tenho uma formação e minha especialização tanto no âmbito da comunicação como no âmbito da educação, mas sempre trabalhei diretamente com projetos do terceiro setor, sobretudo em serviço de fortalecimento de vínculo, né? Então, trabalhei com a criança, trabalhei em escolas que estão em espaços de alta vulnerabilidade juvenil. E aí, o que acontece? Voltando lá na questão da educação básica, né, na minha experiência no ensino fundamental, a minha vida hoje é um espelho do que eu vivi anteriormente, né? Então, se eu fiz a comunicação, foi porque eu descobri que eu amava a comunicação lá no ensino fundamental, quando eu participei do projeto Educom.rádio, né? E aí sou apaixonado pela educação, porque eu tive acesso a uma educação cidadã, assim, uma educação para a vida, né, que me habilitou para lidar com conflitos e situações da vida, e que tinha professores apaixonados por essa educação. Então isso, hoje, o Danilo de hoje é um espelho do que aconteceu, de um processo de formação que aconteceu lá atrás, né? E aí, dentro desse ambiente de profissional, né, trabalho, então, hoje eu trabalho dentro de um grupo, dentro da diretoria executiva de um grupo de educação, um grupo marista, né, trabalho como analista de relações institucionais, então trabalho articulando a rede socioassistencial com as nossas escolas que estão em áreas de alta vulnerabilidade. O grupo marista tem universidade, tem hospitais, tem escolas privadas e tem as escolas públicas. Então, eu trabalho com a equipe de psicossocial que nos representa dentro dos espaços de articulação e proteção e defesa do direito da criança e do adolescente. Então, eu trabalho com a formação dessa galera, e trabalho articulando, criando, fazendo advocacy, criando e fazendo processos de incidência dentro da educação infantil, sobretudo sobre o direito ao brincar, sobre a participação de jovens e adolescentes. Trabalho articulado também com o Observatório de Juventude aqui da PUC-PR. Estou em Curitiba, né? Então trabalho aqui na central em Curitiba, não estou
mas em São Paulo já fazem 4 anos, né? Mas continuo, minha família está toda em São Paulo, enfim, né? Então, esse é um parâmetro mais ou menos do que eu faço. Minha formação, basicamente, minha formação não tem nada a ver com que... Tem algumas coisas são conectadas, mas a minha formação não foi preparada para poder fazer isso, e eu fui andando por esses lugares e desenhei esse caminho profissional, assim, né? E aí, o que acontece? Tive algumas experiências em relação... Gente, estava conversando com vocês sobre as minhas experiências, né? Eu vou abrir aqui para a gente começar a trocar ideia e falar sobre a importância da participação, o que vocês enxergam dentro do ambiente onde vocês estão, como que a participação acontece, como que vocês se envolvem, enfim. A gente vai falar sobre isso. Estava falando das minhas experiências, né? Então, hoje eu trabalho dentro desse grupo, participo de alguns grupos de defesa do direito da criança e adolescente na América Latina e na região caribenha, que se chama Rede Ninhas, né? Rede Latino-Americana de Ninhos e Ninhas e Adolescentes, né? E eu trabalho basicamente com a incidência política, né, e defesa dos direitos da criança e adolescente, sobretudo no lugar da educação e na sociedade. E aí a gente se divide em várias frentes, né? Defesa do direito da criança e adolescente em relação ao trabalho. Aqui para a gente, nós não temos a questão do trabalho infantil, mas só que, por exemplo, no Peru, as crianças, é legalizado o trabalho como eles chamam de rede de crianças trabalhadoras, né? É legalizado somente nas áreas rurais, por exemplo, né? Então, a gente trabalha com a questão de gênero, a defesa do direito da criança e adolescente em relação a gênero, participação política, participação no âmbito nacional, regional e internacional, enfim, participo dentro desses lugares, né? E aí, quando eu estava falando para vocês que a questão da participação ela é muito nova e nós não aprendemos a participar, isso é muito novo, né? Vem surgir ali depois da ditadura militar, mas olha o que a gente ainda continua fazendo em relação à participação no âmbito político, né? A gente ainda toma muitas decisões erradas por não saber participar, né? E por não conseguir tomar as nossas próprias decisões sem a influência, sei lá, de líderes políticos, religiosos, enfim. Isso ainda é um problema. Nós estamos aprendendo a lidar com a participação. Porém, quem está no poder sabe exatamente o que significa participar, né? Que quando a gente participa, se a gente não participa, a gente não se enxerga na lei. E quando a gente participa, automaticamente vai ser necessário que essas legislações ou essas decisões se modifiquem para que atenda a necessidade dessas pessoas que outrora não estavam participando. Então, se a gente olhar para o nosso processo histórico aí, quando que a mulher veio ter direito a voto, né? Quando que pessoas negras vieram ter direito a voto, quando que a criança foi entendida como criança. A gente tem o ECA aí, que eu acho que fez 32 ou 33 anos agora, 30 anos. Foi em 1990, faz o cálculo aí, gente. Então, é recente, assim, né? Então, nós estamos ainda entendendo como participar. E aí, quando eu volto de novo para a escola cumpre um papel fundamental, porque é a escola que é um espaço de transformação de cultura. Você quer trazer uma novidade para a galera? Entra na escola. É lá, principalmente no ensino fundamental, que a criança tá querendo aprender de tudo um pouco. A formação cidadã da criança está ali no processo ainda de construção, né? E é ali onde as coisas podem ser transformadas, né? E aí, quando eu falo de escola, quando eu falo de educação, eu não estou falando da professora Renata, não estou falando do Walter, eu não estou falando do professor, eu estou falando de toda uma comunidade educativa, né? Porque aí, senão a gente joga a culpa nas costas da escola e a sociedade, né? Fala, a escola está fazendo a parte dela. Não, eu estou falando do tio que vende doce na frente da escola, eu estou falando do político, eu estou falando do motorista de carro que transita ali na área da escola, eu estou falando do diretor, eu estou falando da mãe, eu estou falando do pai, eu estou falando de todo mundo envolvido nesse processo de educação em prol da transformação social via participação, né? E aí, quando eu falo de ocupar, e aí eu vou dividir com vocês, porque assim, eu não era o melhor aluno da sala, eu nunca fui,
assim, o cara, o nerd da turma, sabe? Sempre fui o cara que eu gostava de conversar. Se a professora Renata fazer um esforço, ela vai lembrar que eu ficava conversando o dia todo. Eu terminava a minha lição rápido para poder conversar. Então, era esse o meu hobby, conversar na sala de aula. Então, eu conversava com um, conversava com outro. E eu não era um cara assim que, eu preciso tirar nota 10, eu preciso tal, eu preciso... Não, eu era um cara bem visual, conseguia enxergar a matéria, fazia o exercício ali, eu tirava as melhores notas, mas eu conseguia alcançar os objetivos ali da escola, né? E aí, o que acontece? Eu estando dentro desse espaço, minha mãe não teve o ensino fundamental completo, meu pai não teve o ensino fundamental completo, então eu não tive nenhum incentivo da minha casa para poder, por exemplo, terminar os estudos, né? Então, esse lugar de quando eu falo que eu alcancei alguns lugares, não foi por um incentivo, foi com muito trabalho da escola, assim, desses projetos sociais que me ajudaram a identificar que, para além daquela situação de alta vulnerabilidade na qual eu estava inserido, para além do Jardim Robru, existia um outro mundo possível, né? Existia um outro mundo, assim, que eu desconhecia totalmente. Desconhecia totalmente. Universidade, para vocês terem noção, ainda com muito acesso à informação, desejando e sonhando com a universidade, eu tive que pagar a minha faculdade. Eu tive que pagar. Por quê? Eu desconhecia como que eu poderia fazer o Enem e para que o Enem servia. Olha só. Isso depois lá do ensino médio, assim, eu tinha medo, né? E aí eu falava assim, como que eu vou fazer faculdade? Como que é o Enem? Porque as informações são muito pesadas e às vezes eu não entendia, cara, o que é ProUni, o que é Enem, o que negócio é esse? E aí, no penúltimo ano da minha faculdade, eu fui prestar o Enem, porque eu já sabia como funcionava. Fui fazer o Enem, passei no Enem, ganhei uma bolsa de estudo. Então, assim, o acesso à informação, e o exercício da cidadania, né? Enfim, tudo isso me fez identificar esse mundo, né? A escola me oportunizou a enxergar esse mundo possível. Mas se não fosse a educação e a participação, eu não teria espaço nesse outro mundo possível. Eu estaria ainda dentro de várias estatísticas, né? Eu consegui aí, com muito esforço, driblar várias estatísticas, né? Do homem negro que não terminou os estudos, do homem negro adolescente que é pai, do homem negro, enfim, né? Consegui, morto, do jovem negro morto, né? E ainda a gente faz um esforço, né? Não é que eu não alcancei, né, o ápice do negócio, eu ainda continuo, assim, driblando, né? Às vezes a gente chega no lugar, eu trabalho dentro de uma diretoria executiva e aqui o negócio é surreal. Curitiba, gente, República de Curitiba, na Europa do Brasil. Aqui eu já fui expulso de ambientes por eu ser negro, assim. Então, quando eu chego dentro de uma diretoria executiva que de 100 pessoas tem 2 pessoas negras, eu sou ainda uma pessoa que é vista com diferença, assim, né? Eu tenho que ralar 10 mil vezes para poder vender o meu trabalho ali e falar assim, olha, acreditem, né? Tenho que provar que eu sou bom no que eu faço, né? O tempo todo. Então, mais a participação me fez entender que esse lugar é meu, né? Que esse lugar é meu por direito. Então, quando eu chego lá, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou pontuar, vou ajudar a transformar aquele espaço com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu acredito, mas porque a participação me trouxe essa ideia de que eu vou estar dentro desse espaço, né? Me trouxe a legalidade, né? Me trouxe o sentimento de pertença, né? De me reconhecer como cidadão, me reconhecer como pessoa negra, né? Eu tive vários processos assim que eu tive que transformar na minha vida. Eu era de um espaço muito religioso e eu não entendia a diversidade. Eu fui entender a diversidade depois. Eu não sabia o que era o racismo, por exemplo. Eu não conseguia identificar. Dentro da escola eu ouvia falar, mas só que a questão da religiosidade me fechava algumas coisas também só depois de acesso e de participar dentro de espaços políticos, né, que tomam decisão por nós, né, que eu fui entender o que era tudo isso, né? O que era direitos humanos e o que eu estava fazendo e colaborando dentro desses espaços, né, que a gente constrói para todos. Enfim, e aí, acho que esse é um resuminho assim, eu tenho um rascunho aqui, acabei não conseguindo apresentar, que tinha um negócio lá diferente, enfim. Mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre esse lugar de participação, né?
quais são os espaços que existem dentro desses territórios, o que, que a gente faz, como que a gente participa, qual a importância, o impacto social que a participação traz para dentro dos nossos territórios, né? Imagine se todos tivessem acesso a essas informações, se todos tivessem acesso a esses espaços, como que a gente poderia, como que seriam as periferias, né? Será que a gente ia enxergar ali o esgoto a céu aberto e enxergar aquilo com normalidade? Será que a gente ia enxergar ali uma pessoa negra morta pela polícia na frente de casa com naturalidade? Será que a gente ia entender que a violência contra a mulher, a violência doméstica, será que a gente ia entender isso com menos naturalidade, né? Aliás, que a gente estranhasse isso, né? Será que a gente não ia estranhar mais, não ia se indignar mais, né? Enfim, Paulo Freire fala que a indignação é que traz esse movimento de mudança, né? De transformação. Então, como que a gente transforma esse espaço, né? E aí participar é uma das ferramentas, eu acho que mais importantes de transformação social, porque de fato assim, né, transformou a minha visão de mundo, pelo menos, né? Se não transformou o meu mundo, transformou minha visão de mundo, né? Enfim, tá aberto aí. Estou vendo aqui, eu abri o chat, estou vendo algumas colaborações aqui, mas o microfone está aberto aí para quem quiser colaborar. Danilo, Sim. aqui professor Júlio, cara. Oi, Júlio. Eu tô ouvindo a sua fala aí, mano, e me leva muito a um outro ponto, né? O ano passado, eu milito muito na área de direitos humanos e eu participei de alguns eventos com só das ocupações, cara. E quando você fala, aí é muito importante, hoje, quando eu fui anunciar a sua aula, a sua palestra para os nossos estudantes na escola, né, nos nossos grupos, eu falei sobre a gente pensar a diferença entre ocupar, né, e invadir, porque a sociedade, do jeito que ela é montada, ela tenta fazer a gente acreditar que a gente está invadindo um espaço que não nos pertence. E é importante a gente entender que ocupar aquele espaço é um direito nosso, né, em muitas situações, cara. Aí eu acho que você está trazendo isso de uma forma muito interessante, mano. Sim, Júlio, eu fiz uma especialização e a minha pesquisa foi em relação aos direitos humanos dentro do ensino fundamental. E aí eu fiz uma pesquisa em algumas escolas, e aí escolas que tinham intencionalmente a questão dos direitos humanos dentro do currículo escolar, e as escolas que não trabalhavam ou trabalhavam pontualmente. E a discrepância assim, de discurso em relação a direitos humanos é gigantesca. Assim, enquanto a escola 100% sempre ia em favor dos direitos humanos, né, a favor da garantia dos direitos, a outra reproduzir esse discurso que infelizmente mata, né? Então, o que acontece? É a falta de conhecimento mesmo, de acesso à informação da importância, e que quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está falando de bandido, entre aspas, bandido dentro da cadeia e que a gente está protegendo o bandido. Não é isso, né? Não é isso. A gente fala dos direitos dessa pessoa, inclusive, que está reclamando, que está falando da invasão. Então, assim, como que a gente desconstrói isso? Informação, né? Então, quando você fala de ocupação e invasão, quem reproduz esse discurso de invasão provavelmente não tem noção nenhuma, inclusive, do que se fala a questão dos direitos humanos, né? E, inclusive, eu questionei muito nessa minha dissertação, né, na minha monografia, a questão da falta de acesso intencional à Constituição, de como que a gente nunca acessou esse lugar, assim. A gente não aprendeu a acessar esse lugar. A gente, quando na escola, a gente não acessa essas informações. A gente trabalha pontualmente, uma outra. Eu estou generalizando, obviamente, né? Algumas escolas existem projetos, enfim, né? Mas a maioria não trabalha com essas questões, né? E é um problema da escola? Não, não é um problema da escola, porque isso devia ser um papel de todo mundo, né? Mas, Júlio, existe uma intenção nisso tudo, que é justamente continuar mantendo no poder quem eles querem, né? E continuar mantendo em uma situação de vulnerabilidade quem eles não querem no poder. Então, tem uma intencionalidade. Então, quando a gente vai falar sobre
a ocupação das escolas, e a gente torna, e a gente vem, a gente, né, enfim, algumas pessoas vendem a ideia de invasão, é justamente para minimizar o impacto, para minimizar o acesso dessas pessoas aos seus direitos. Entendeu? Então, é intencional. A gente não pode falar que não é intencional. É intencional esse discurso. Porque aí, como as pessoas não têm acesso a essa informação, todo mundo compra essa ideia e começa a criminalizar as pessoas que estão lutando pelo direito de todos. Né? Então, o esforço de criminalizar mesmo esse processo. Né? Mas, infelizmente, é intencional e a gente está aqui nesse processo tentando desconstruir todas esses paradigmas aí, né, em relação aos direitos humanos, infelizmente. Perfeito. Renata, você tinha feito uma pergunta lá no chat, não tinha? A Renata tinha feito uma pergunta sobre quando que a infância passou a ser considerada, né? Eu acho que é bem importante a gente falar disso também. Olha, eu não sou um expert da educação infantil, mas eu tenho algumas informações assim em relação a isso, né? No processo histórico aí do Brasil, é após ECA, após o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente começou a pensar em infância. E isso, assim, então quer dizer que eu peguei pouco tempo ainda dessas garantias dos direitos do adolescente. Meu irmão, meu irmão tem 30 anos, minha mãe, por exemplo, não teve isso, não teve isso. Meu irmão já teve acesso, mas assim, entre o ECA e até realizar e criar projetos políticos, enfim, a infância de muita gente aqui dentro desse grupo não teve esses direitos garantidos. Inclusive hoje, né? Eu trabalhei numa unidade em Caçador, coordenei uma unidade lá social, em Caçador, Santa Catarina. Era muito naturalizado naquela cidade a questão da violência, do abuso sexual contra criança e adolescentes dentro daquele espaço. Assim, era mãe que já tinha sido violentada, e isso faz 2 anos. Mãe que tinha sido violentada, que achava natural o filho ser violentado, a filha ser violentada. O trabalho, crianças trabalhando lá de remontar aqueles pallets, fazendo a cada 10 pallets ganhava 25 centavos, crianças de 5, 6, 7 anos de idade trabalhando nisso. Então, assim, nós estamos ainda com muitos problemas, nós não garantimos os direitos a crianças e adolescentes. Nós temos uma discussão mais integrada, uma discussão mais forte sobre como fazer isso, mas ainda a gente não pode dizer que as crianças possuem seus direitos protegidos, né? Opa. Desculpa, começou a tocar aqui meu celular, infelizmente. Então, Relaxa, cara, relaxa. Isso vem depois do ECA, tá? E aí o que acontece? A criança, ela sempre foi vista ali como um adulto pequeno. Se a gente for olhar ver aquelas fotografias, as artes antigas, barrocas, as crianças sempre com traje do adulto, né? São adultos pequenos, né? Então, os anjos pequenininhos sempre com a cara mais adulta, a roupa, a menina vestida com aquelas roupas, né? Nunca criança, né? A criança era sempre vista alguém que vai ser um dia adulto, mas nunca como criança. Né? A infância totalmente violada, desrespeitada, né? Então é muito novo assim. Então a criança começou a ser entendida como criança após ECA, mas as políticas públicas vêm bem depois, né? E ainda a gente está nesse processo de desconstrução de uma, não sei nem como fala essa palavra, de adultização, sei lá, da criança, né? A gente ainda está desconstruindo isso, né? Imagina os programas de televisão de 1990, né? Como que é esses programas de televisão? Coloca a criança lá, expõe o corpo da criança. Imagine, isso a gente vê ainda em alguns lugares. Sim, sim. Gente, quem tiver dúvida, por favor, se quiser ligar o microfone, tá bom? Fica à vontade. Ou se quiser mandar no chat, manda aí que eu leio para vocês. Um de cada vez. Danilo, quando você saiu, né? Quando caiu a internet, eu estava citando um livro, né? Porque esses dias eu estava estudando justamente sobre isso, refletindo um pouco sobre a representação da infância na literatura, né? E quando a gente vai lendo algumas obras literárias e percebendo
os diferentes contextos, a gente acaba também entrando muito na história, né, no contexto histórico, porque a literatura ela está diretamente relacionada com o contexto histórico. E um dos livros que eu citei foi o de Jorge Amado, Capitães da Areia, né? Os adolescentes lá em Salvador, né, crianças praticamente novinhas que estão abandonadas ou ficam órfãos e que vão ali para o cais ali em Salvador, né? E são mais de 50 crianças, sem pai, sem mãe, sendo criados ali de uma forma sem nenhum tipo de atendimento. Aí tem um padre que vai lá e tenta ajudar, e tem um... Eu acho que ninguém mais aparece nesse contexto ali de ajuda, né? E um que se sobressai ele é chamado de professor. Não aparece o nome dele, né? O nome dele só vai aparecer na literatura depois que ele recebe um convite para ir para o Rio de Janeiro, e lá ele se destaca pintando algumas telas, né? Alguém percebeu que ele pintava bem e ele foi convidado para ir para o Rio de Janeiro apresentar as suas telas. E foi lá que o nome dele apareceu. Enquanto isso, ele era só chamado por um apelido. Todos eles eram chamados por apelidos, né? E o dele era professor. E eu acho bem relevante nesse contexto a gente perceber também dentro da própria literatura essa ideia de representação da infância, né? E considerando e comparando até com o contexto atual, né? Muita coisa já evoluiu, mas muita coisa também ainda precisa ser melhorada no nosso dia a dia. Exato. E aí mas você... parabéns pela sua participação, isso me fez acrescentar ainda mais as reflexões sobre o que eu já estou estudando. Bacana, parabéns. Nome, desculpa? Oi? Seu nome? É Abigail. Abigail, é muito interessante o que você fala, e aí a gente vem para o livro de Jorge Amado foi escrito quando, gente? Meados do século XX, né? 1937. Sim. E aí a gente olha para hoje, o que foi essa menina, por exemplo, que teve a sua identidade totalmente violada. As crianças, então, quer dizer, não têm o respeito à sua identidade, né? Não têm o direito de sua identidade garantido, né? E aí, se a gente for olhar e ressignificar para esse novo tempo, que foi essa menina de 10 anos violentada e a galera gritando, chamando essa menina de assassina, né? Então, para você ver como que esse processo, nós não conseguimos resolver esse problema ainda. A gente não consegue garantir o direito das crianças e adolescentes. É uma utopia falar que a gente garante hoje. A gente tem um processo mais fortalecido, um sistema mais integrado de proteção dentro das redes de infância, CREAS, CRAS e por aí vai. Nós temos aí um processo integrado, porém, nós não conseguimos garantir. Imagine você que lá onde eu trabalhava novamente, em Caçador, nós fazíamos encaminhamentos de situações de abuso e eles chegavam lá e falavam para o abusador aonde que haviam sido denunciado e quem que tinha denunciado, e aí colocava a criança numa situação extremamente violenta, porque aí descobriam que a criança tinha falado, e aí tiravam a criança dentro desse lugar que minimamente conseguia proteger alguns dos direitos dela e deixava ela junto com o abusador. E aí, o que a gente faz dentro desse processo, né? Então, assim, nossa sociedade é extremamente violenta com a criança e com o adolescente, com o jovem, né? Com todo mundo, né? Nossa sociedade é extremamente violenta e o que a gente está fazendo novamente? Tentando desconstruir toda essa cultura violenta que a gente tem, assim, né? A gente tem uma cultura que foi construída com base na normatização da violência mesmo, né? E aí, interessante, porque aí, voltando para a temática, que aí, quando a criança ela participa, ela entende os seus direitos, ela começa a denunciar, que era o processo que acontecia lá. Quando a gente trabalhava com as informações, trabalhava com a Carta de Direitos Humanos, quando a gente falava do ECA, quando a gente falava da Constituição, assim, na linguagem da criança, né? Não adianta chegar lá e falar assim, olha, o inciso tal, fala que tal, não, na linguagem da criança. Então, quando ela conhece, ela começa a perceber, primeiro, que é uma violência, depois ela desnaturaliza e depois ela denuncia, né? Então, a importância desse processo, né, de acesso à informação, de acesso à participação, de estar em espaços que falem sobre a defesa de direitos, né? Enfim.
Vamos lá, gente, pode ir, vamos fomentar isso daí, vamos esquentar. Podem contribuir. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Qual que é a impressão que você levou do Simonini quando você saiu de lá? Cara, quando, ó, eu vou trabalhar com a verdade. Quando eu fui para o Simonini, eu tinha, assim, a minha irmã estudou no Simonini, e minha irmã, assim, virou o Simonini de ponta cabeça. Tinha um senhor que trabalhava lá, que eu esqueci o nome dele, eu era pequeno, nem estava, sei lá, no ensino fundamental. Era um senhor que trabalhava no Simonini, que a minha irmã, assim, cabulava todas as aulas, assim, praticamente. Ele foi lá em casa, falou para minha mãe. E a minha mãe, né, foi lá, pegou minha irmã de jeito, né? Enfim. Mas quando eu entrei no Simonini, eu tinha uma imagem, assim, que de todo mundo se assustava com o Simonini na minha época, na época da minha irmã, aliás, né? Na época da minha irmã. Ah, o Simonini é violento, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, quando eu fui para o Simonini, eu fui primeiro à noite, no período da noturno, e eu não conseguia aproveitar porque eu trabalhava, e eu chegava extremamente cansado, chegava na segunda aula, assim, chegava extremamente cansado. Até que eu fui para a turma de manhã. No primeiro ano, eu não conseguia participar. Quando eu fui no segundo ano e terceiro ano no ensino no projeto da manhã, eu comecei a participar, não sei se a professora Fabiana ainda está lá, tinha o Rildo, tinha o Jefferson, que ali estava com a galera de handball. Não sei se esse pessoal ainda está lá, né? Mas eu comecei a participar de vários... Imagino que eu não gostava de educação física, e o professor, ele passava para mim redações sobre literatura, sobre a importância do... Porque, assim, eu tinha já dentro, nessa época, um amor pelo jornalismo. E aí ele me incentivava, eu não ia para... Eu participava da da aula de educação física, mas de uma outra forma. Começava a participar das feiras de ciências, né? Então, o que acontece? O Simonini, eu percebi que ele trabalhava de uma forma integral, e foi lá, inclusive, que eu consegui enxergar a professora Fabiana fazia várias provocações, né, para mim sobre a literatura. Ela gostava muito de trabalhar com essa temática. A professora Joyce de física também adorava as aulas dela, apesar de não conhecer nada. E eles trabalhavam muito a desenvolver as minhas habilidades e colocar em prática o meu projeto de vida. Então, assim, o Simonini mudou, assim, principalmente me deu a visão de acessar a universidade, assim. Tanto que teve uma feira de ciências que eles tinham um projeto com a USP, que uma amiga minha fazia... era alguma coisa das estrelas que ela participava, era um curso meio diferente, assim. E aí teve uma feira de ciências aí no Simonini, que foi a galera da USP, os professores. Vocês acreditam que um professor da USP pagou meu vestibular? Pagou, porque eu tinha passado a época de isenção de taxa, e ele foi lá na feira de ciências, gostou do meu trabalho e pagou a minha inscrição do vestibular, que foi aquele que eu fiz para a FUVEST, né? Eu fiz para a FUVEST. E aí ele pagou meu vestibular, falou assim, não, você vai lá, tenta. Eu ainda estava no segundo ano do ensino médio. Ele falou assim, tenta, você vê como que é, conhece a prova, enfim. E aí eu fui lá fazer e conheci, né? Mas o Simonini me ajudou a descobrir, assim, as minhas habilidades. Coloquei em prática, tinha muita pesquisa de campo, então eu ia fazer entrevista com pessoas da área, olha só, da área de combustível. Uma mulher que trabalhava com direito da área do combustível. Cara, uma mulher lá não sei da onde, foi um grupo que se reuniu. A gente atravessou a cidade para entrevistar essa mulher. Então, o Simonini mudou, assim, mudou para mim, porque eu tinha uma visão da época da minha irmã que cabulava a aula, para um Simonini que trabalha com projetos integrais e com projeto de vida, né? Incentivando ali sempre o projeto de vida. E hoje eu tenho vários amigos do handball aí, e outros também, nossa, eu tenho amigos que trabalham em banco, toda a minha turma do Simonini, a maioria, assim, então, num projeto de vida que eles desenharam para eles. Tem gente na veterinária, tem gente na ciência da computação, tem gente que escolheu ser mãe, pai, tem gente que foi se profissionalizar no handball, o André, né? Enfim, tem várias pessoas aí que escolheram. Ô, Júlio, mas o senso de justiça do Danilo vem desde a escola de latinha, né? A busca por direitos, a busca pela melhoria, a busca pela justiça
né, da criança, do bem maior, sempre veio de uma escola de latinha, foi lá que eu conheci ele, e ele simplesmente ele só veio acrescentar o Simonini, na verdade, né? O Simonini, ele ajudou ele, porém, ele também ajudou o Simonini, né? Porque são alunos desse tipo, desse nível que a gente espera, né? Então, eu acredito, assim, que o Danilo, já tinha esse senso dentro dele de justiça desde pequeno, né? Sempre foi muito bem articulado, né? Como ele falou, não era de tirar 10, mas gostava sempre de impressionar. Isso era importante. Essa busca por esse conhecimento faz com que o discurso seja preciso, né? Então, ele percebeu essa necessidade do discurso, do convencimento no discurso através do conhecimento. E isso é importante. Parabéns, Danilo. Estou muito feliz de estar aqui, de estar te ouvindo, de estar só enriquecendo aquilo que a gente acredita, né? Isso é muito bom saber que você deu bons frutos, meu querido. Obrigado. Muito bom, parabéns. Leva assim a questão da escola como esse lugar de transformação social. Eu estive dentro de eu participei de um congresso no Panamá, participei de um congresso lá na Colômbia também sobre a defesa da criança e do adolescente. E eu tive a oportunidade de estar numa reunião da ONU lá em Genebra, na Suíça. E a minha fala foi sobre a importância da escola, da escola dos ensinos iniciais, na desconstrução da violência nos lugares periféricos, né? E aí, dentro desses espaços, eu sempre levei que a escola, ela não é a responsável, mas ela tem um papel importantíssimo na vida dos estudantes, assim, de transformação social mesmo. E aí eu não gosto muito de falar, aliás, de fazer essa comparação, porque algumas pessoas podem entender que é só o papel da escola, né? Professor, não é, na escola é todo mundo. Mas a escola cumpre um papel importantíssimo dentro da sociedade, e por isso que a escola é um lugar assim tão desejado, por isso que todo mundo quer mexer na educação, todo mundo quer o ministro da educação, todo mundo quer ter as verbas da educação, porque sabe que acessando a educação, ele consegue ali tanto levar a galera ali para uma educação de qualidade ou não, né? E essa educação de qualidade, quando você transforma os seus espaços, quando você não tem, você colabora para a manutenção das violências desses lugares, né? Então, eu acho que a escola é esse lugar assim, de transformação social, e onde eu vou, eu levo assim, principalmente o envolvimento dos professores, o quanto é importante dos professores acreditarem nos direitos humanos, o quanto é importante os alunos terem acesso a esses direitos. Eu acho que acredito que tinha alunos também, né? E aí quando a gente fala, parece ter uma coisa muito diferente, né? Para mim também parecia um lugar totalmente inacessível, assim, né? Mas não, gente, eu acho que a transformação, o seu projeto de vida, ele se desenha a partir do momento que você se reconhece como detentor de direitos e aí começa a trabalhar em prol dessas garantias, né? Então, eu tenho direito à universidade, tenho direito à educação de qualidade, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito ao lazer. Então, onde eu posso requerer esses direitos? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, é o caminho que vai te levar para o lugar que você quiser, né? É o lugar que você sonhou com isso, você pode fazer isso, mas como que eu chego? Né? E quais são qual é a minha parte, qual é a parte do Estado, qual é a parte da comunidade, enfim. E aí você vai desenhando toda essa estrutura aí em prol do seu objetivo, né? A Kiane, acho que a Kiane, ela tem uma pergunta. Eu vou ler para você, tá? Você acha que se em cidades pequenas existisse um conhecimento maior sobre o direito da criança e do adolescente, as coisas seriam diferentes? Com certeza, sim. Com certeza, com certeza. E eu acho que cada vez mais nós estamos caminhando para esse lugar de acesso à informação. Se a gente fosse olhar, e eu acho que os meios, as novas mídias sociais colaboraram muito para esse lugar, né, de disseminação, da mesma forma que a fake news está aí, né, é um problema nosso, porque, na verdade, jogaram a tecnologia também na nossa mão, mas não nos ensinaram a utilizar essas ferramentas, então tem pessoas que acessam para o bem, outras para o mal. Mas algumas mídias sociais, alguns produtores de conteúdos ajudam a disseminar
essas informações, né, essas comunidades sobre os direitos da criança e do adolescente nunca, meu Deus do céu, na minha época, assim, eu nunca vi tanta criança, tanto adolescente, tanto jovem envolvido com projetos de impacto social, de defesa dos direitos dentro das periferias, principalmente. Então, hoje nós temos mães trabalhadoras, pessoas que não teriam outra oportunidade falando de direitos da criança e adolescente dentro da sua mídia social, dentro da sua comunidade, que se tornaram referência, assim, sabe? Então, acho que quanto mais acesso ao conhecimento, mais acesso à informação, mais transformação a gente tem. E isso já acontece. Já está acontecendo dentro das periferias. O que a gente precisa é promover cada vez mais, né? Fortalecer esse acesso. Oi, Danilo. Oi, Kevin. Kevin, eu sou ex-aluno do Simonini, eu me vejo muito nessa fala que você disse, comentou, né, sobre o Simonini, e como eu sou ex-aluno, posso falar com muita propriedade que o Simonini foi o divisor de águas na minha vida também, porque antes de eu entrar no Simonini no primeiro ano, vixe, eu também não era um dos melhores alunos, mas eu também me vi muito nessa situação. Então, aí eu consegui, para você ter noção, eu fiz o meu primeiro Enem, fui péssimo, saí desanimado, mas o Simonini e ver todo mundo se desenvolvendo me fez procurar mais, pesquisar mais e fazer alguns cursos para que eu pudesse fazer e me sair um pouco melhor. Então, eu acho que... E hoje, né? Hoje eu tive um reflexo disso. Eu vou fazer mais um resumo para não pegar muito tempo. Eu consegui minha aprovação hoje pelo ProUni. Então, eu acho que essa situação, a sua fala que você diz muito, é muito importante, porque faz a gente, tipo, como eu esqueci a palavra, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer mesmo, que foi muito importante para mim. Obrigado, hein? Obrigado você, Kevin. Acho muito importante a sua colaboração, e vale ressaltar que assim, a gente nasceu numa cultura, aliás, né, a gente é criado dentro de uma cultura totalmente meritocrática, né? E, gente, essa ideia de meritocracia não existe, não cai nessa piada, assim, de que só os melhores vencerão. Se fosse isso, gente, sério, eu não tinha nada, assim. Então, assim, hoje, assim, eu me considero numa situação melhor que antes, né? Mas, gente, é uma construção, assim, que não é dos melhores, é aquela pessoa que vai buscar mesmo. É a pessoa que, é aquilo que eu falo, acesso à informação é tudo, assim, porque as pessoas vão nessa, quem acorda cedo, né, quem cedo madruga, Deus ajuda. Eu acredito fielmente que Deus vai te ajudar. Isso não tem nada a ver que o seu esforço vai te dar, que tudo que você vai ter vai depender do teu esforço, né? Então você tem que ter as melhores notas da escola, você tem que ser o melhor da sua vida, não. A vida real não é assim. Nós não somos melhores de tudo. E quem reproduz ainda esse discurso são pessoas que ganharam, sei lá, 100 mil do pai, investiu aos 15 anos de idade e hoje está com a vida feita. Aí eu faço aquela pergunta do meu pai, mas você trabalhou? Você que foi que seu pai, né? Então, esse discurso de meritocracia, ele não existe. A gente não tem que ser melhor em tudo. A gente tem que saber fazer valer os nossos direitos. É isso. Fazer valer os direitos. E assim, o trabalho, para nós, que estamos dentro de áreas periféricas, às vezes é assim, eu percebi o seguinte, que eu tenho que correr assim, umas 4.000 vezes a mais que uma pessoa que tem uma vida privilegiada, né? Eu tenho que correr 4.000 vezes mais para poder ter acesso a uma coisa que eu ter com quantos anos, né? Então, assim, é um trabalho que é dolorido, que é ruim, porque o tempo todo a estatística está te empurrando para baixo. Você pode alcançar qualquer nível. A estatística, a violência, tudo isso não quer que você esteja dentro desse espaço, não quer que você exija seus direitos e vai te puxando. E aí você tem que ir driblando, desenhar o seu projeto de vida, falando aqui aquelas pessoas que fazem belíssimos discursos de palestra, de coach, né? Não é isso, gente. Para mim é assim, a gente desenha nosso plano, a gente tem as nossas possibilidades com as nossas ferramentas e dentro do possível, no tempo possível. A gente vai trabalhando e estudando, e educação é a porta. Educação é a porta. Obrigado, Danilo. Valeu, Kevin.
Você acredita que o meio em que vive transforma o ser? A Rê está perguntando, né? Olha, eu acredito que, assim, eu acredito que o meio influencia as pessoas, né? O lugar onde nós estamos influencia as pessoas, e para mim eu falo isso porque é muito... quando eu estudava, quando eu ia para a escola, né? Eu nunca faltei na escola, eu não era nerd, nada disso, mas eu nunca faltei na escola. Eu adorava ir para a escola. Meus amigos falavam, vamos cabular a aula. Eu falava assim, para que cabular? A minha mãe implorava, assim, para eu faltar na escola, às vezes, né? Implorava, fica com a mãe, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei assim, não, vou para a escola, né? Adorava o ambiente da escola. Então, assim, se eu ficasse nesse lugar, né, o ambiente o tempo todo estava me influenciando para ser a mesma coisa que a maioria ali, né? Não que isso seja ruim, mas num processo de vulnerabilidade, assim, para estar naquele lugar, para naturalizar tudo aquilo. Eu acho que o ambiente pode se influenciar muito as pessoas, tanto para o bem quanto para o ruim, né? Então, assim, eu acho que é o que a gente faz, quando a gente chega em espaços melhores que outras pessoas do mesmo lugar, o que a gente faz para retribuir para esse lugar? Então, se eu tive acesso à universidade, ok, cara, você morou dentro desse espaço, você tem uma responsabilidade com aquele lugar de desenvolver. Como que eu pego tudo isso e devolvo para a minha comunidade? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso, assim, né? Para que essa influência do espaço seja cada vez melhor, sempre para o melhor, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento de todos, para o acesso à educação, né? Para o desenvolvimento econômico local. Eu acredito muito nisso, né? De se fortalecer como comunidade. Então é isso, a gente que tem acesso a mais informação, levar para a comunidade, trabalhar com impacto social. Então, gente, a gente já vai estar fazendo encerramento já, tá bom? Eu quero agradecer o Danilo, foi muito show, maravilhoso, cada palavra que você disse aí. Eu também sou ex-aluna da Simonini, terminei o ano passado, mas sobre esse negócio da mudança, é demais, porque a Simonini mudou muito, mudou minha vida e foi incrível. Eu quero te agradecer, muito obrigada pela colaboração com a gente, tá? Não sei o que falar. Muito obrigada. Obrigada a cada um que participou com a gente aqui, tá bom, gente? Amanhã tem mais uma aula com o professor Júlio e com a professora Aline Mira. E eu espero todos vocês às 7 horas. É isso. Beijos. Gente,